A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, está escrito: sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós a realizará até o dia do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos escolheu, nos chamou para fazer parte de um projeto, de um ideal, de um sonho, de uma verdade que Ele sempre teve desde a fundação do mundo. A de que o ser humano fosse capaz de morar, capaz de habitar, capaz de estar ao seu lado, estar juntamente de ti, sendo co-participante da sua vida. Nunca foi desejo do Senhor Jesus Cristo que Ele vivesse afastado, distante, longe da humanidade. Mas foi uma escolha da própria humanidade viver longe, afastado do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos amou desde a nossa formação. O Senhor nos amou desde o princípio de tudo, ainda com o nosso patriarca Adão. Passando por Abraão, por Jacó, por Moisés, chegando até o que somos hoje. O Senhor sempre teve o desejo de que nós, como seres humanos, pudéssemos estar juntamente dele. Porém, Adão, ele falhou, porque deu ouvido às coisas do mundo, deu ouvido aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades, e esqueceu daquilo que o Senhor lhe havia dito, lhe havia falado, lhe havia ordenado. E quando nós não damos a devida atenção, quando nós não atentamos às coisas que o Senhor tem falado conosco, quando a gente não ficamos atentos àquilo que o Senhor está dizendo, para que nós façamos e começamos a ouvir a nossa própria consciência, o nosso próprio querer, os nossos próprios interesses, estamos fardados, estamos propícios a perecer, a viver no estágio afastado daquilo que o Senhor quer, que o Senhor sempre projetou para nós. Moisés, da mesma forma, ele, embora ser considerado pelos judeus o maior profeta, ele teve o seu momento de fraqueza. Quando o Senhor mandou ele tirar a água da pedra, ele foi lá e deu uma porretada na pedra. E todos os outros profetas, por mais vontade que eles tivessem fazer a vontade de Deus, eles não tinham condições de fazer a vontade de Deus, porque eles eram homens. E como homens somos todos pecadores. E destituído da glória de Deus a gente está. Contudo, o Senhor tomou a decisão de sair do seu trono de glória, rodeado pelos anjos a lhe adorar 24 horas por dia, e veio ao encontro da religião, veio ao encontro da política, veio ao encontro dos sábios, para que pudesse mostrar para eles que tão somente importa
é seguir, é obedecer, é ser fiel ao mandamento no qual o Senhor tem, no qual o Senhor nos instrui, no qual o Senhor demonstra para conosco. De maneira que a gente pudesse retornar ao caminho, retornar ao princípio, ao ensinamento na qual o Senhor sempre deu para nós, que é o caminho de volta para o jardim do Éden, o caminho para Nova Jerusalém, onde todos nós poderemos coabitar naquele local ao lado do Senhor Jesus Cristo. O problema é quando a gente não atentamos ao que o Senhor diz. O problema é quando a gente não fica ligado nas orientações que o Senhor nos passa e acabamos por optar por seguir as orientações deste mundo, as orientações que nos move, que impulsa o nosso coração. E esse impulsionamento, ele pode nos levar a pecar. Ele pode nos tirar da presença do Senhor, porque a gente tem dado ouvido aos nossos anseios, aos nossos desejos, aquilo que nós pensamos aqui, que nós acreditamos que seja de fato algo grandioso, algo poderoso, algo capacitado. Quando na verdade o nosso pensamento, o nosso idealismo, o nosso desejo deveria simplesmente fazer a vontade daquele que nos amou desde o princípio de tudo, a ponto de, quando vemos que não tinha mais jeito, quando não tinha mais solução, ele resolveu entregar a sua própria vida. E ao fazer isso, o Senhor não só deu a sua vida para conosco, como ele também veio a sofrer a morte eterna. Por isto que todos os profetas acabaram por falhar, porque nenhum deles tinha condições de sofrer a morte eterna pela qual Cristo Jesus passou, em qual Cristo Jesus enfrentou em favor de cada um de nós, na qual o Senhor passou, inventou para que pudéssemos andar, criar a sua verdade, o seu querer e o seu desejo. E é por isso que devemos nos atentar, ficar atento ao que a palavra nos diz, ao que a palavra nos tem falado. Porque o aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador é o princípio, é o caminho de tudo, para que a gente possa viver, para que a gente possa ter uma vida real, uma vida verdadeira, juntamente com aquele que nos criou, com aquele que nos formou, com aquele que tem planejado para nossas vidas algo poderoso, algo grandioso. O Senhor, Ele tem nos agraciado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem sido conosco de maneira na qual a gente não consegue descrever, mas a verdade é que amamos, sentimos
a vontade, esse querer. E que esse início que começamos ao aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador é uma obra mais complexa do que muita gente pensa. Infelizmente, alguns dos nossos irmãos, eles aceitam o Senhor como Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Logo em seguida, eles migram para uma instituição religiosa e aí começa um ritual religioso para obter a bênção, para obter a vitória, para obter sucesso, que lamentavelmente acabamos por acreditar que essa pessoa ela não tem real condição nenhuma, na verdade, para poder seguir, para poder obedecer, para poder fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor almeja para cada um de nós. Então, a obra que o Senhor começa, ela sempre vai terminar conosco, pregando a palavra, anunciando as boas novas, aquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que necessitam, aquelas pessoas que o Senhor quer falar com ela, que o Senhor quer se revelar a ela. Mas para que isso aconteça, compete a cada um de nós entender que a boa obra na qual o Senhor começou, ela sempre termina com nós pregando, com nós anunciando, com nós removendo o pecado, removendo a imundície, removendo o querer, o desejo, a religiosidade na qual muitas pessoas estão envolvidas, muitas pessoas estão perdidas, muitas pessoas estão infiltradas, estão mergulhadas, estão se afogando, porque ao invés de conhecer a Cristo, essa pessoa tem conhecido os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. E é isso que precisamos entender. É isso que precisamos compreender. É isso que tem que ser para nós, que precisamos colocar na nossa mente, guardar no nosso coração, que a obra que o Senhor começa, ela termina com cada um daqueles que Ele tem como seu Senhor, como Salvador, pregando a palavra, anunciando as boas novas. Evangelho da salvação. Todavia, porém, entretanto, se você aceitou o Senhor Jesus Cristo, se o Senhor está com as suas vidas no altar, saiba que é preciso, é necessário que cada um de nós entenda aquilo que o Senhor está falando na sua palavra. Entender que aceitar o Senhor Jesus Cristo é só o começo de uma nova etapa na qual todos nós teremos, e que a última etapa será quando, prostrado diante do Senhor, todos nós estaremos aí a pregar, aí a anunciar, aí a dizer quão grande és o Senhor, com a finalidade de que assim possamos dizer a grandeza do Senhor, anunciar quão grande é o amor de Cristo Jesus para com toda a humanidade, de modo que outros pregadores, outros
senhores da lei acabam por usurpar aquilo que não é dela, aquilo que não lhe pertence, pois a obra ela é do Senhor. Se você ouve, se você ficar atento, se você se converte ao Senhor Jesus Cristo, você tem o dever de pregar a palavra, você tem o dever de anunciar as boas novas, você tem a obrigação de falar do amor de Cristo Jesus manifestado na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, não se deixe levar pelo credo religioso. Não se deixe levar pela doutrina religiosa. Mas antes baseia na Bíblia, somente na Bíblia, a sua vida, o seu entendimento. Aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, aquilo que você acha que é verdade. É preciso, é necessário que você compreenda e entenda que o amor de Cristo por nós é maior, bem maior. Lamentavelmente, existe entre nós, irmãos, que ainda não entendeu isso. Não entendeu que a boa obra do Senhor nas nossas vidas se refere a gente pegar a nossa Bíblia e anunciar o amor, anunciar a grandeza de Cristo Jesus para todas as pessoas, para todos aqueles que precisam, para todos aqueles que necessitam, para todos aqueles que têm procurado estar na presença, estar ao lado do Senhor. Que cada um entenda, compreenda que precisa compreender que a nossa vida ela não pode ser baseada só nas coisas materiais. A nossa vida ela não pode ser baseada somente naquilo que alcançamos, somente naquilo que conquistamos. Mas, sobretudo, naquilo que representamos aqui nessa terra. E você, como seguidor do Senhor Jesus Cristo, já parou para se perguntar quem você representa? Você é um embaixador do Evangelho de Cristo Jesus. E como um embaixador do Evangelho de Cristo Jesus, você está responsável, você está obrigatoriamente dizendo, compromissado em pregar, em anunciar, em dizer o Evangelho de Cristo Jesus aonde quer que vá, aonde quer que você esteja. Todavia, se você não entender, se você não compreender da necessidade daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor deseja, daquilo que é a sua obrigação, você está fardado a perder, você está fardado a perecer, porque você tem se preocupado com as coisas deste mundo, você tem se preocupado com as coisas que não fazem sentido.
Mas volta ao Senhor, volta para aquilo que o Senhor tem, volta para aquilo que o Senhor quer para você, que o Senhor deseja para a sua vida. De modo que possamos viver, possamos compreender que fazer a obra do Senhor, pregar o Evangelho do Senhor, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso querer, faz parte das nossas obrigações. E quando fazemos isso, entendemos a grandeza que é o Senhor, entendemos quão grande és o Senhor e aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor projeta para cada um de nós, para cada um daqueles que confia, que entregam, que pregam, que anunciam, que renunciam os seus próprios quereres, sua própria vontade, a fim de que possa, em tudo, somente em tudo, nada além do que tudo, pregar a palavra, pregar o Evangelho, mostrando às pessoas o quão distante do Senhor Ele está. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, está escrito: e Deus é capaz de fazer todas as coisas fazer toda a graça abundante em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundei com todo o bom trabalho. Qual é o trabalho do seguidor do Senhor Jesus Cristo? Pregar a palavra. Sabemos que a religião vai pegar esse versículo e vai dizer o seguinte, que Deus é capaz de fazer toda a graça abundar sobre você, tendo sempre a suficiência em todas as coisas. Você vai ter tudo que você quer, tudo que você precisa, tudo que você necessita, tudo que você sonha. É isso que a religião muitas das vezes vai falar para a gente. Mas se quando você para analisar o contexto, o Senhor nos prepara, derrama sobre as nossas vidas o seu Espírito Santo, a fim de que possamos entender, compreender o propósito na qual o Senhor quer, o propósito na qual o Senhor tem. É preciso, é necessário que, vivendo a palavra do Senhor, encarando como um trabalho prazeroso, na qual estamos compromissados desde o dia em que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós entenderemos que a abundância do Senhor não se trata de coisas materiais, mas se trata de coisas espirituais. Se trata do Espírito Santo, que habita nas nossas vidas, que habita no nosso ser, para que possamos ter condições, para que possamos ter total sabedoria, para podermos pregarmos, para poder falar, para poder anunciar, para podermos viver conforme o querer, conforme o desejo, conforme o desígnio do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Para que dessa maneira não venhamos a perecer neste mundo.
mas que assim tenhamos a plena certeza e assim possamos pregar, e assim possamos bendizer, e assim possamos sim. E assim podemos ter um verdadeiro compromisso, um verdadeiro relacionamento, uma verdadeira comunhão com o Senhor. Então, quando você entende que o trabalho que a gente realiza como cristão é pregar o Evangelho, é anunciar as boas novas do Senhor, você vai entender que a abundância que será derramada sobre as nossas vidas, ela não é as coisas materiais, mas sim as coisas espirituais. Trata-se do Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor é derramado sobre a vida daquele que segue, sobre a vida daquele que obedece, sobre a vida daquele que está pronto para servir o seu Deus, a servir o seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, está escrito: porque todas as coisas relativas aleluia. A palavra do Senhor diz assim, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Louvado seja o Senhor. Que Ele se compadeça e nos unge e nos abençoe. Versículo 10. Porque tudo quanto são da obra da lei estão sob a maldição. Pois está escrito: maldito é todo aquele que observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-la. O Senhor Jesus Cristo não veio para desfazer da lei. Ele veio para cumprir a lei na sua vida. Se fazendo assim maldito, para que nós tenhamos condições, para que nós tenhamos a total liberdade de pregar, de anunciar, de viver um relacionamento real e verdadeiro com o Senhor. Por isso o Senhor veio para cumprir a lei, para que ficasse registrado o quão grande ele é maldito. Então que não sejamos nós assim, pessoas que estão aprisionadas na lei, seja através de dízimo, através de oferta, de guardar o sábado, de fazer sacrifício, de não comer carne de porco ou algo semelhante. Mas que possamos entender, que possamos compreender que se você quer cumprir a lei, se você quer andar sob a tutela da lei, para que não venhamos a ser maldito, para que não venhamos ser excomungados, para que não venhamos sair da presença do Senhor, porque achávamos ser capazes, pensávamos em ter condições de cumprir qualquer tipo de lei,
qualquer tipo de virtude, e assim viver conforme o ensinamento de Jesus. Se o Senhor se fez maldito, até mesmo quando cumpriu toda a lei, foi para que a gente fosse bendito. E como benditos do Senhor, como servos de Cristo Jesus, pessoas que largaram o mundo, abandonaram as práticas pecaminosas, que assim também possamos viver, que assim também possamos a nossa vida, o nosso que às vezes tem que passar assim, um momento de reflexão, um momento em que a gente tem que parar e pensar o que o Senhor fez não tem precedente. O que o Senhor Jesus Cristo fez em favor de nós não tem descrição, não tem valor, não há nada que possamos fazer, não há nada que possamos imaginar, não há nada que esteja ao alcance de nós para fazer que se aproxima do feito, do realizado de Cristo Jesus em favor de nós. Por mais que queiramos, por mais que desejamos, por mais que buscamos, é impossível, é incapaz que o ser humano chegue, se aproxime daquilo pelo qual o Senhor quer, daquilo pelo qual o Senhor almeja, ou daquilo que o Senhor dedicou-se a fazer em favor de cada um de nós. O que Ele fez em favor de nós é algo tão grande, é algo tão sobrenatural, que não tem palavras para descrever. Não tem palavras que reforça esse grande milagre operado por Cristo Jesus em favor de nós. Não há de maneira alguma não há nada que façamos, não há nada que decidimos, que escolhemos, que se aproxima daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor se propôs a fazer para nós. Então tudo que você faça, tudo que eu faça, tudo que a comunidade seguidora do Senhor Jesus Cristo venha fazer, nada se compara com aquilo que o Senhor fez. Nada se aproxima daquilo que o Senhor realizou em favor de nós. Então, que sejamos gratos ao Senhor, que sejamos felizes por tudo que o Senhor tem feito por nós, que possamos agradecê-lo imensamente, porque sabemos da necessidade que há do comprometimento pelo qual o Senhor quer que façamos, quer que seguimos, quer que obedecemos.
O Senhor, Ele tem sido conosco, o Senhor, Ele tem nos fortalecido, o Senhor, Ele tem nos capacitado para que possamos fazer a sua obra nessa terra. E qual é a obra do Senhor que gostaríamos que fizesse? Que o Senhor possa fazer por nós, que o Senhor possa fazer por cada um de nós aquilo que de fato tem sentido, tem significado, e que possamos nós também entender a grandeza do amor de Cristo manifestado na cruz e chegado até a nós através dos evangelhos, através das cartas paulinas, que a vontade do Senhor hoje se realize, se cumpra sobre a vida de cada um de nós. Que entendemos, que compreendemos que possamos agora entender que mais vale toda luta, todo sofrimento, toda angústia que passamos estando na presença do Senhor, do que qualquer felicidade que o homem possa ter, do que qualquer riqueza, do que qualquer tesouro, do que qualquer feitoria deste mundo, no que se refere ao materialismo. Porque o Senhor, Ele é conosco. O Senhor, Ele nos fortalece, Ele nos capacita, Ele nos unge para que possamos pregar, para que possamos ter paz, ter comunhão com Ele. E você pode e assim vivermos essa experiência na qual temos vivido dia após dia, que é o de pregar o Evangelho, que é o de anunciar as boas novas, que é bem dizer aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor almeja para cada um de nós. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, está escrito: tendo, portanto, amados, essas promessas, purifiquemos de todas as imundícies da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Talvez você tenha anos de congregação, anos de frequentar igrejas, templos religiosos, mas você até hoje não se posicionou. Você até hoje não tomou uma atitude, não tomou conhecimento do seu dever, da sua obrigação, daquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. O Senhor, Ele tem sido conosco, Ele tem nos fortalecido, para que possamos pregar a sua palavra, para que possamos anunciar as suas boas novas,
Porém, nós estamos acostumados, religiosamente dizendo, em obedecer um credo. Que possamos entender que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, o que o Senhor busca para de cada um de nós, é a entrega na qual nós possamos dar, nós possamos oferecer. É essa a entrega, é essa o desejo, é essa a vontade de Cristo. A vontade daquele que nos chamou, daquele que nos gerou, daquele que nos formou, daquele que nos capacitou, para que possamos pregar, para que possamos anunciar seu evangelho, seu querer. E assim, que assim possamos agir. Que nesses momentos em que nos pegamos pensando no materialismo, pensando em nos dar bem, em conquistar, em obter as coisas, que possamos voltar a nossa mente, que possamos voltar o nosso coração à palavra do Senhor, para que assim a gente possa entender, para que assim a gente possa compreender o que o Senhor quer, o que o Senhor tem, o que o Senhor planeja, o que o Senhor tende a fazer por nós. É impossível que uma vez que você tenha o encontro com o Senhor, você não venha ser e assim vivemos naquilo que o Senhor quer para nossas vidas, que é pregar o seu evangelho, que é anunciar as suas boas novas, até que ele venha, até que ele busque a sua igreja, até que ele venha estar com cada um de nós. Você não pode passar a sua vida toda na sua zona de conforto. Você não pode passar o resto da sua vida delegando às outras aquilo que é responsabilidade sua. Está na hora de você abraçar o seu ministério, o seu chamado, e começar a anunciar a palavra, o amor de Cristo Jesus, a fim de que pessoas possam ser alcançadas, possam conhecer o Senhor através da sua vida, através do seu testemunho de vida, através daquilo que você e assim então vivermos. Que assim possamos viver na retidão do Senhor Jesus Cristo. Que assim possamos viver conforme o querer, conforme a vontade, conforme o desejo de Cristo para nossas vidas. De maneira que a gente não volta mais para aquilo que outrora pulsava o nosso pensamento, pulsava o nosso querer. Mas que agora possamos entender que a renúncia desse mundo é preciso, é necessário para que possamos pregar, para que possamos bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo a todas as criaturas, a todos os seres humanos que ainda não ouviu o Evangelho. Para que assim, em tempos operantes,
em tempos de vivências, em tempos de dificuldade, não venhamos temer, mas antes firmado na fé. Que assim possamos viver, que assim possamos compreender que, uma vez que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador, nós temos a obrigação de pregar, nós temos a obrigação de anunciar as boas novas, de anunciar o Evangelho transformador, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, não de forma materialista, mas de dentro para fora, para que as pessoas possam cada vez mais entender que não sejamos nós pessoas que não podemos deixar para lado aquilo que o Senhor tem para conosco, aquilo que o Senhor nos chamou para estar fazendo, aquilo que o Senhor nos fala, nos diz agora para que façamos, que é pregar a sua palavra. Não importa se você passou sua vida toda seguindo uma doutrina, um conceito, congregando em um templo religioso, erguido por homens, o que realmente agora importa que possamos tomar a decisão de sermos fiéis que essa seja um marco na vida de cada um de nós. O viver, o fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja. E o desejo do Senhor para nós é que pregamos o seu Evangelho, é que anunciamos as boas novas, é que não tememos em falar do seu amor, em dar o testemunho daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Não as coisas materiais, mas aquilo que o Senhor fez de dentro para fora. Que a gente possa ser um bom exemplo, um bom testemunho para a glória, para o louvor, para a exaltação de Cristo Jesus. De maneira que assim as pessoas possam entender, as pessoas possam compreender a necessidade que todos nós temos em entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor possa superabundar em nós, nos capacitando, nos libertando, das coisas deste mundo, ensinando tão somente a palavra, ensinando totalmente aquilo que o Senhor tem, que eu tenho para conosco. E assim possamos viver, e assim possamos caminhar. Sempre com a Bíblia ao nosso lado, sempre entendendo a nossa importância, que temos que é pregar a palavra do Senhor. E assim poder caminhar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faz brilhar o seu rosto sobre ti e tem misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.